Bom dia! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa conversa sobre as parábolas de Jesus. E eu creio que o convite para nós hoje é o mesmo que foi estendido a Israel há milhares de anos atrás, como está relatado em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 3 a 6, que diz assim: Ouça e obedeça, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Que nesta manhã possamos, assim como diz o texto, nos dispor a ouvir o que Deus tem a nos dizer. Que possamos nos entregar à sua vontade e responder com obediência. Que possamos, depois da nossa conversa, amar ainda mais o nosso Senhor com todo o nosso ser e guardar as palavras que vamos ouvir hoje no mais íntimo do nosso coração. Esse é o nosso desejo para você hoje e creio que é o desejo de Deus para a sua vida. Mas antes, pega o seu café, pega a sua Bíblia e logo após o teaser nós vamos continuar nossa conversa. Hoje vamos conversar sobre a parábola do bom samaritano. Uma parábola muito bem conhecida não só no ambiente da igreja, não só no ambiente eclesiástico, mas uma parábola muito bem conhecida ao redor do mundo. Mas apesar de ser muito bem conhecida, creio que ela ainda tem muito a nos dizer e a nos desafiar. Ela está relatada no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo de 25 a 37, que diz assim: Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?
Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse: então vá e faça o mesmo. A primeira coisa que precisamos fazer, antes de conversarmos sobre a história que Jesus conta, é observar o diálogo que a antecede. O contexto da parábola indica um diálogo, uma conversa de um perito da lei que questiona Jesus sobre o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Note comigo que ele não pergunta como herdar a vida eterna. Ele pergunta sim o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Então Jesus, sabendo que ele era um perito na lei, ele pede para esse perito da lei apresentar como ele interpreta a lei. Jesus pede para ele mesmo, como intérprete, apresentar uma resposta, ao passo que o perito na lei responde: amar a Deus e amar ao próximo. E o que Jesus responde? Isso mesmo, se você fizer isso, você vai viver. Se você amar a Deus e amar o seu próximo, você vai ter a vida eterna. Jesus apenas confirma aquilo que aquele homem mesmo respondeu. Quer herdar a vida eterna? Ame a Deus e ame ao seu próximo continuamente, com a totalidade de tudo aquilo que você é. Isso nós encontramos inclusive na teologia paulina, onde em Romanos 13, versículo 10, Paulo afirma que o amor é o cumprimento da lei. Se você ama, você cumpre a lei. E cumprir toda a lei é ter a vida eterna. Se você conseguir cumprir toda a lei, você vai ter vida eterna. Mas o diálogo continua e o texto fala que este homem, ele quer se justificar, como afirma o versículo 29. Ele quer saber o que fazer para se justificar e por isso ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Este homem, ele quer se justificar, ele quer fazer algo para se justificar e por isso ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? O teólogo Calbart, ele diz o seguinte acerca desse doutor da lei. O doutor da lei não sabe que somente por misericórdia ele pode viver e herdar a vida eterna. Ele não quer viver por misericórdia. Ele nem sabe o que é isso. Ele de fato vive por algo bem diferente de misericórdia. Pela sua própria intenção e capacidade, ele quer se apresentar como um homem justo diante de Deus. E por isso ele vai até Jesus. Por isso ele pergunta para Jesus: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ou quem é o meu próximo? Porque ele tem a intenção de se apresentar como um homem justo diante de Deus. Além disso, esse homem vivia num mundo em que culturalmente eles já sabiam quem era o próximo. O próximo para o judeu era um familiar, era um amigo, era um vizinho. O próximo para um judeu era outro judeu. Quem não era judeu não era considerado um próximo. Então o que esse fariseu esperava é que Jesus desse uma resposta que ele pudesse responder: tudo isso eu tenho feito, Jesus. Eu tenho amado os meus familiares, amigos, eu tenho amado outros judeus, então eu mereço a vida eterna. O que o fariseu esperava era uma resposta que o justificasse, que Jesus o justificasse pelas suas obras. Mas como em toda parábola de Jesus, e talvez você já tenha percebido isso, Jesus dá uma resposta que frustra a expectativa dos seus ouvintes. O doutor da lei vai ouvir uma coisa que ele não esperava. E é a partir desse diálogo
que Jesus nos conta a parábola, a partir da pergunta do doutor da lei sobre quem é o seu próximo, que Jesus conta a parábola. E é a parábola de um homem que caiu nas mãos dos assaltantes, que lhe tiram a roupa, lhe espancam, vão embora e o deixam quase à morte. O texto nos relata, a história que Jesus conta relata que este homem estava numa viagem de Jerusalém até Jericó. E todos daquela época sabiam que a estrada de Jerusalém para Jericó era perigosíssima. E por isso, esse cenário o cenário dessa história que Jesus oferece, ele é um cenário muito comum para as pessoas daquela época, daquela região. E no Oriente Médio, era possível identificar um estranho na estrada de duas formas: pelo seu dialeto ou pelas suas vestimentas. Mas veja que curioso. Jesus apresenta um homem inconsciente, que não pode falar, porque o texto fala que ele está quase à beira da morte, e um homem sem roupas, porque os assaltantes levaram embora as suas roupas. Ou seja, alguém que não podemos identificar quem é ou de onde é. O que já demonstra que Jesus não tem a intenção de apresentar uma lista sobre quem nós devemos amar ou quem nós não devemos amar. Jesus não tem a intenção de apresentar uma lista para o doutor da lei sobre quem ele deve amar ou quem ele não deve amar. Jesus simplesmente apresenta um homem qualquer que não pode ser identificado, que está à beira da estrada e que precisa ser ajudado. Então Jesus apresenta três personagens iniciais que têm atitudes em comum. Esses três personagens são especificamente os ladrões, o sacerdote e o levita. Mas espera aí, o que o sacerdote, o levita e os ladrões têm em comum? O que eles têm em comum é que cada um deles veio, fez alguma coisa e foi embora. Esse é o padrão de cada um desses personagens que Jesus apresenta. Os assaltantes vieram, tiraram as roupas, espancaram e foram embora. O sacerdote também estava descendo a estrada, isto é, ele estava vindo, o que ele fez foi ver aquele homem e passou para o outro lado da estrada e foi embora. E talvez aqui nós poderíamos analisar a figura do sacerdote e por que razões ele não parou para ajudar aquele homem. Os sacerdotes, eles não podiam ministrar ajuda a qualquer estranho. Porque se esse estranho não fosse judeu, ele não podia identificar aquele homem. Na sua teologia, se ele atendesse alguém que não era judeu, ele estaria pecando contra Deus. E se esse estranho estivesse morto, porque ele aparentava estar morto, então se ele estivesse morto, o sacerdote se contaminaria. Ele era responsável no seu ofício por receber, distribuir e comer os dízimos. Se ele tivesse contato com um morto, se aproximasse de um morto, ele não apenas contaminaria a si mesmo, mas ele contaminaria outras pessoas. Na sua teologia, ele sofreria as consequências se isso acontecesse. Deus o castigaria. E por isso ele passa para o outro lado da estrada. Porque existia uma regra que delimitava um raio específico que ele poderia ficar de um morto. E para não se contaminar, ele vai para o outro lado da estrada. Mas ok, mas e se ele se contaminasse? Ele teria que passar por um humilhante processo de purificação, que era demorado e que era caro. Além disso, como ele, um sacerdote, iria comprometer a sua reputação passando por um ritual tão humilhante de purificação? Como ele, que era responsável por ministrar a Israel, poderia ser humilhado dessa forma? O sacerdote era uma vítima
de um sistema religioso de faça e não faça. E naquela época de Jesus, os religiosos não apenas seguiam a Torá, a lei do Senhor, mas eles tinham um tanto de outras regras que eles tinham que seguir e cumprir além da lei. E entre manter a sua reputação e moral ou salvar alguém, o que seu sistema religioso dizia? É mais seguro manter a sua reputação e a sua moral. O sacerdote, ele não quer assumir as consequências de ajudar esse homem. Além disso, muito provavelmente esse sacerdote estava a cavalo, porque na época de Jesus, os sacerdotes eram uma das classes mais elevadas. Ele tinha todos os recursos para socorrer aquele homem e não o fez. Por não querer assumir as consequências, por querer manter a sua reputação e a sua moral, por manter-se puro aos olhos da sua religião. Jesus então apresenta um outro personagem, o levita. O procedimento dele é o mesmo dos outros. Ele vem, ele também está vindo na estrada. E diferente do sacerdote, o texto passa a ideia que ele se aproxima para ver o morto. Isto é, ele também faz alguma coisa, ele se aproxima, mas assim como os outros, ele também vai embora. E o levita, ele não era tão limitado por regras como o sacerdote. Era o seu dever permanecer ritualmente puro apenas no rito litúrgico, apenas no rito que acontecia no templo. Ele poderia prestar ajuda sem ter consequências tão sérias como o sacerdote. Tanto que, se você observar no texto, o texto passa a ideia que ele cruza a linha de contaminação para se aproximar daquele homem. Mas o curioso é que essa estrada de Jerusalém até Jericó, como dizem os estudiosos e também dizem os habitantes da região, essa estrada permite ver boa parte do caminho que está à frente. Então, o levita conseguia ver que havia um sacerdote à sua frente. E como ele sabia que era um sacerdote? Como nós dissemos, pelas suas vestimentas. Como diz o teólogo Trent, o levita pode ter pensado consigo mesmo que não devia caber-lhe a tarefa de desempenhar um ofício tão perigoso do qual o sacerdote havia acabado de se esquivar. Dever não devia ser, porque se assim o fosse, o outro jamais teria se omitido. O ato de se atirar agora a essa tarefa seria uma espécie de afronta ao seu superior, uma acusação implícita contra ele de desumanidade e dureza de coração. Então o levita, ao ver que o sacerdote não tinha prestado ajuda, ele olha para si mesmo e diz, ou se convence, se o sacerdote fez, ele teve motivos para fazer, então muito menos eu vou contrariá-lo. E o levita, naquela época, era um pouco mais pobre, muito provavelmente ele não tinha uma montaria. Mas apesar de não ter uma montaria, o levita poderia ter prestado os primeiros socorros e ele não fez. O que os ladrões pecaram na violência, o sacerdote e o levita pecaram na negligência. Porque ter a oportunidade de fazer o bem e não fazer consiste num mal. Que, como Jesus disse, se você sabe que deve fazer o bem e não o faz, você também está pecando. Mas Jesus apresenta um outro personagem. E Jesus é um tanto audacioso ao apresentar esse personagem, e ele certamente chocou os seus ouvintes ao apresentar o samaritano como bom exemplo da parábola. Os samaritanos, eles eram tão odiados pelos judeus que todos os dias os judeus faziam orações para que eles não herdassem a vida eterna. O ódio era
tão grande, tão arraigado no coração deles, que eles oravam a conhecida oração imprecatória, para que eles não herdassem a vida eterna. O exemplo que Jesus dá mexe com um dos sentimentos de ódio mais profundos do auditório, um dos sentimentos de ódio mais profundos do doutor da lei. E o personagem que Jesus apresenta, contrariando todas as expectativas dos seus ouvintes, também passa pela estrada. Ele faz alguma coisa, mas diferente dos outros, ele não vai embora. Mas o texto nos revela que ele teve compaixão, teve piedade daquele homem anônimo, ferido, como fala o versículo 33. E a palavra compaixão é muito forte porque significa se comover profundamente, a tal ponto que as entranhas se comovem. É algo que é sentido no interior, é algo que mexe com o nosso interior. Isso é compaixão. E Jesus parece que na história vai apresentando que o samaritano fez tudo que os outros não fizeram. Ele se aproxima e faz os primeiros socorros que que o levita poderia ter feito. O texto, no verso 34, afirma que ele se aproxima, enfaixa as suas feridas e derrama nelas vinho e óleo. E o sacerdote e o levita eram profissionais religiosos que conheciam os rituais exatos da liturgia. Na adoração no templo, eles oficiavam os sacrifícios e as libações. Mas na parábola, é o samaritano que derrama a libação, a oferta sobre o altar das feridas daquele homem. Ele derrama vinho e óleo. É o samaritano que derrama a verdadeira oferta aceitável a Deus. Não foi o sacerdote ou o levita. Foi o samaritano que derrama a verdadeira oferta aceitável a Deus. Porque a oferta que ele oferece é derramar vinho e óleo para curar as feridas de alguém. O que o sacerdote e o levita se esqueceram foi do clamor de Deus através dos seus profetas. Como revela Oséias 6, versículo 6, eu desejo misericórdia e não sacrifícios. Eu desejo misericórdia e não sacrifícios. O que o sacerdote e o levita se esqueceram é que Deus, ele não anseia tanto pelos sacrifícios que eram realizados no templo. Ele queria que o sacerdote e o levita tivessem exercido misericórdia. Porque aquilo que acontece no templo é pura e simplesmente misericórdia de Deus. Além disso, o samaritano leva o ferido para a estalagem, coisa que o sacerdote deveria ter feito com a sua montaria. E muito provavelmente, o samaritano colocou o ferido em cima do jumento e ficou embaixo, guiando até a estalagem. Isso era a função de um servo. Era a função de um servo guiar a montaria enquanto seu senhor ficava em cima da montaria. Então aqui nós podemos ver um samaritano de classe média, porque ele tinha recursos, ele tinha animal. E esse samaritano afortunado, ele assume a forma de servo e guia o ferido até a estalagem. E diferente dos ladrões que espancaram, roubaram e o deixaram ferido, o samaritano é aquele que cuida, que se responsabiliza em pagar todas as despesas. E ele permanece com o ferido. Perceba a inversão que Jesus faz na história. O samaritano faz tudo aquilo que os outros não fizeram. O ferido não tinha dinheiro.
Se ele acordasse e não tivesse como pagar, ele ficaria como escravo até pagar a sua dívida. Mas o samaritano, ele se responsabiliza em pagar todas as despesas, como diz o versículo 35. E nisso tudo, é importante ressaltar que para o samaritano, ele também corria riscos. Ele também correu o risco de sacrificar um tanto de coisa. Assim como para o sacerdote teria que sacrificar um tanto de coisa, o levita, o samaritano também colocou em risco muitas coisas. E era muito menos provável que na estrada de Jerusalém o ferido fosse o seu próximo. Mesmo assim, é o samaritano quem age. Vale lembrar que o samaritano também seguia a Torá. Ele também arriscou se contaminar. E não apenas se contaminar, mas ele arriscou contaminar todos os seus bens. Inclusive, ele colocou em risco a sua própria vida, porque ele podia sofrer retaliação da família do ferido caso ele fosse judeu. Se envolver num acidente, sem saber quem era o culpado pelo acidente, se você se envolvesse, a família poderia achar que você estava envolvido. Então eles poderiam se vingar. Eles podiam se vingar do samaritano por estar envolvido. O samaritano coloca em risco a sua própria vida. E apesar de todo o gasto de tempo, dinheiro e perigo pessoal, ele demonstra um amor inesperado pela pessoa necessitada. Ele sacrifica o seu tempo, dinheiro, perigo, ele corre risco, mas mesmo assim ele demonstra amor por uma pessoa que ele nem sabia se era o seu próximo ou não. A atitude do samaritano te lembra alguma outra história? Continuando. Por isso, a partir dessa história, Jesus se recusa a dizer ao doutor da lei quem é o seu próximo ou quem não é o seu próximo. Ao invés disso, Jesus reformula a pergunta: de quem você precisa se tornar próximo? Não é essa a pergunta que Jesus faz? Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Jesus não responde a pergunta do doutor da lei sobre quem é o meu próximo. Pelo contrário, Jesus reformula a pergunta e diz: de quem você precisa se tornar próximo? Quem foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E nessa cena aqui eu imagino a força que o perito da lei teve que fazer para responder que o samaritano foi aquele que teve misericórdia, foi aquele que foi o próximo do homem ferido. Então Jesus só retorna aquela resposta inicial que o doutor da lei mesmo tinha dado. Vai, faz o mesmo e você terá a vida eterna. Vai, ama a Deus, ama o seu próximo e você vai ter a vida eterna. Um comentarista chamado Derrit interpreta da seguinte forma o que Jesus quis dizer: se não demonstrarmos amor a toda a humanidade, não podemos afirmar ter obtido a entrada na era messiânica. Não podemos afirmar ter obtido a entrada na vida eterna. Porque o que Jesus coloca para o doutor da lei é o seguinte: vá e ame qualquer pessoa que esteja à sua frente. Vá e se torne próximo de quem você não está sendo próximo, e aí você vai ter a vida eterna. Lembre-se que o doutor da lei queria saber o que fazer para herdar a vida eterna. Esse é o padrão de Jesus. Vá, ame a Deus e ame todos os seus próximos com toda a totalidade daquilo que você é. Faça isso continuamente.
Vá e tenha misericórdia de qualquer pessoa que estiver à sua frente. Então deveríamos nos perguntar o seguinte: ok, esse é o padrão de Jesus, mas quem é capaz de alcançar esse padrão? Malemar amamos de todo o coração as pessoas que nos são mais íntimas. Quanto mais amar toda a humanidade, quanto mais amar aqueles que nós odiamos, quanto mais amar aqueles que pensam diferente da gente, quanto mais amar aqueles que nos prejudicam. O que Jesus queria mostrar para o doutor da lei é que ele não conseguia alcançar o padrão para alcançar a vida eterna. É um padrão impossível para os homens. Fazer isso que Jesus está propondo para o doutor da lei é impossível para nós, homens, porque nós não conseguimos amar continuamente nem aqueles que são mais íntimos de nós, quanto mais amar qualquer um que cruzar a nossa frente. Quanto mais ter misericórdia de pessoas que nos prejudicam. Certa vez, a multidão caiu nesse mesmo dilema em Lucas 18, após um discurso de Jesus, em que eles perguntam, então, quem pode ser salvo, Jesus? Diante do padrão que o Senhor está oferecendo, quem pode ser salvo? E Jesus responde, o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Jesus afirma, é impossível para vocês se salvarem, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. E Deus torna possível a nossa salvação através de Jesus. Não sei se você percebeu, mas Jesus é o samaritano da parábola, rejeitado pelos seus da sua época. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Ele é o rejeitado que nos avista, feridos no meio do caminho, espancados pelas nossas decisões e pecados, quase à beira da morte. E quando ele nos olha, ele se comove. E diferente dos personagens da história, ele sabe quem nós somos. Ele sabe o que nós fizemos. Ele sabe que nós naturalmente somos inimigos de Deus. Mas mesmo sabendo quem nós somos, mesmo sabendo o que nós fizemos, mesmo conhecendo a maldade do nosso coração, Ele é aquele que se comove ao ver a nossa desgraça. Ele é aquele que nos socorre, que cura nossas feridas com seu sangue. Ele é aquele que nos coloca no jumento e assume a forma de servo para cuidar da gente. Ele é aquele que, apesar de todos os prejuízos que lhe causamos, ele permanece com a gente. Ele é aquele que paga todos os nossos débitos numa cruz para que possamos ser livres. Jesus é aquele que cumpriu o padrão que Deus exige. Só Jesus amou a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e entendimento. E foi Ele quem amou toda a humanidade, independente de quem nós somos, independente de quem nós éramos. Jesus é o único que consegue fazer isso. E por isso, sendo o único que conseguiu fazer isso, Ele herdou a vida eterna e disponibiliza a vida eterna de graça àqueles que se rendem ao que Ele fez. A vida eterna não está disponível pelo que nós fazemos, mas pelo que Ele fez por feridos como nós. Mas a partir do seu exemplo, Ele nos convida a sermos os seus imitadores. Ele nos convida a sermos o próximo de quem nós não estamos sendo. E infelizmente, no contexto de tanta divisão que estamos vivendo no nosso país,
Nós precisamos nos tornar o próximo de muita gente. Em resposta à misericórdia que Ele demonstrou conosco, nós devemos demonstrar misericórdia para com todos, independente de quem sejam. E aqui talvez você precisa parar de selecionar os seus próximos e começar a se tornar o próximo de quem você não tem sido, a fim de seguir o exemplo do Mestre. Você tem que parar de selecionar as pessoas com quem você tem misericórdia ou não. E seguir o exemplo de Jesus, que se torna o próximo de seus inimigos. Se você crê em Jesus, se você crê no que Ele fez, você já tem a vida eterna. Você reconhece que não pode alcançar o padrão que Deus exige. Você reconhece que era o ferido que foi resgatado. Agora você deve ir e fazer o mesmo que o Mestre. Mesmo que você não atinja o padrão que Ele exige, mas ainda assim busca alcançar esse padrão. Você busca ser perfeito, você busca ser como Jesus. Que não sejamos como os sacerdotes e os levitas, que são movidos por regras pessoais, que excluem as pessoas, que selecionam quem é o seu próximo ou não. Que não sejamos como eles, mas que sejamos como Jesus. Que sejamos movidos pelo exemplo de Jesus, que ama, faz o bem, independente de quem seja. Porque Ele fez isso por nós. Ele demonstra o seu amor por nós. Ele morreu por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores e inimigos de Deus. E o que Ele diz para nós nesta manhã: vai vocês e façam o mesmo. Eu quero orar pela minha vida e pela sua vida. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor fez o que não conseguíamos fazer. Nós te agradecemos porque o Senhor enviou o seu Filho amado Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque o Senhor se comoveu. O Senhor viu o nosso estado de miséria. O Senhor enxergou o nosso estado de morte porque decidimos viver uma vida longe do Senhor. O Senhor enxergou a nossa desgraça. O Senhor se comoveu. E o Senhor se comoveu de tal forma que não apenas viu a nossa desgraça, mas o Senhor enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para viver entre nós, para sofrer, Deus, as nossas dores. Deus, para sentir na pele as nossas feridas, Senhor. E ainda se entregou por nós, morrendo a morte mais horrenda e humilhante de todas, a fim de sarar nossas feridas por meio do seu sangue. Deus, nós te somos gratos, Deus, por tamanho amor que o Senhor demonstrou com a gente. Nós somos gratos porque o Senhor nos socorreu. Apesar de quem nós somos, apesar de nossa maldade, apesar de ofendermos continuamente o Senhor o fez. Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir a nos render continuamente ao Seu amor demonstrado em Jesus. Que o Senhor venha nos humilhar, nos fazer reconhecer que não há nada que possamos fazer para agradar ao Senhor, a não ser nos render ao que Jesus já fez, ao que Ele já conquistou, a vida eterna que Ele já conquistou para aqueles que creem no Seu nome. Que Teu Espírito Santo venha nos conduzir a imitar o nosso Senhor Jesus, para que possamos
amá-lo de todo o nosso coração e amar o nosso próximo assim como o nosso Mestre o fez. Mesmo de maneira imperfeita, Senhor. Mesmo falhando continuamente, que o Senhor nos conduza a realizar a sua vontade. Que o Senhor nos conduza a exercer misericórdia, assim como o Senhor teve misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a fazer isso. Nos ajude, Deus, a parar de excluir pessoas da nossa vida, Senhor. Nos ajude a parar de odiarmos, Deus, certas classes de pessoas, Senhor. Nós temos visto tanto isso no nosso país, Deus. Nos ajude, Senhor, a enxergar cada um como o próximo que precisa de compaixão e misericórdia. Que difícil, Deus, que difícil é fazer o que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Mas que possamos, potencializados pelo Espírito Santo, fazer isso. É no nome dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, que tão amorosamente nos salvou, que nós oramos. Amém. Muito bom estar com você mais essa manhã. É um prazer, um privilégio estar aqui com você e poder abrir as Escrituras e refletir sobre o que Deus quer falar com a gente. Nós esperamos você logo mais às 19 horas para continuarmos falando bem do nosso Deus, para juntos cultuarmos a Ele e reconhecer a ação dele na nossa vida. Nos vemos mais tarde.